O que o movimento LGBT faz é uma forma de homofobia. É o de representar todos aqueles que engajam em qualquer atividade homossexual daquele jeito, que é a forma feminina. Então é o de tentar atrelar o tempo todo o feminino ao ato homossexual, que é precisamente a essência da homofobia. Olha isso daqui, revista Piauí. O que é isso? Revista de esquerda, do bem, fora Temer, ele não, pá. O que é essa imagem aqui? Todo mundo sabe o que é isso. Eles estão chamando os caras de gays. Eles estão usando gays como insulto. Porque eles sabem que vai ofender. Mas os caras ofendidos não podem protestar, porque se eles reclamarem que eles estão sendo chamados de gays, aí é homofobia. Ou seja, pra que serve o progressismo? Pra criar leis que permitem que o progressista xingue você de gay impunemente. Que serve justamente pra ele denegrir a homossexualidade veladamente. Qual foi a última vez, sinceramente, qual foi a última vez que você viu o gaysismo realmente propagando a gaysice? E não fazendo ela se tornar humilhante, dando vergonha pra boa parte daqueles que a praticam justamente. O máximo de transformação que o movimento LGBT consegue é o de fazer caras que seriam gays serem não, pelo amor de Deus, não vou ser isso daí, porque... Tem um cara que chama Jack Donovan, que é um cabeça de um movimento androfílico, que quer desprezar essa palavra gay pra falar simplesmente do amor pelo masculino. Não tem essa de toda essa performance LGBT e tudo mais. Pensa o seguinte, o que existia na antiguidade? Como começa tudo isso? Existia gay? Existia bissexual? Não existia nada disso. Isso tudo é uma invenção moderninha que vem depois da liberdade sexual. Na época, quer dizer, da liberdade sexual. Porque na época da liberdade sexual maior, na época em que não tinha 1 trilhão de regrinhas, pagãos, Grécia Antiga. A diferença não é entre gay e hétero, é só passivo e ativo. Não tem nenhuma razão a priori pela qual o homem não faria algum ato homossexual com um jovenzinho, com um rosto de moça, sem barba. Essa é a divisão que eles têm. Você pegar um cara adulto, barbudo, feio, peludo, isso é estranho. Você querer um cara jovenzinho, que parece uma menina, não é estranho. Essa é a divisão deles. E aí tudo se misturava. Mas, depois das mulheres começarem a escolher os seus parceiros e este se tornou o critério principal de matrimônio, pensa que antes, em geral, são as famílias que escolhem o matrimônio. Daí, em algum momento, vira mulher. Mulher decide com quem vai casar. Quando isso acontece, não dá nem 2 séculos, começam a inventar identidade homossexual. Ou seja, já é suspeito desde o começo de que a criação da identidade homossexual seja uma forma de controle e não de exacerbação desse comportamento. A ideia é justamente garantir uma separação entre quem pratica tais atos homossexuais e o resto da população, os homens normais. Vamos avançar. Hoje em dia, o que existe? Minorias. O que é uma minoria? Por que é importante que os gays sejam uma minoria? Como que você define uma minoria se as mulheres são maioria, mas elas são minoria? Todo mundo é mestiço, mas mestiços de um certo jeito são minoria. Ah, mas você não é mestiço de verdade porque sua pele é assim, tá? Qual é o lastro dessa coisa? É a fraqueza. A minoria é o fraco. Ponto. O que é o homem? O homem é o forte. O que é a minoria? É o não-homem. Quando você tenta falar de um negro como minoria, você tá sempre imputando a ele uma não-hombridade, uma falta. O homem completo, que é a força, ele é o homem branco, ele é o homem cis, hétero, não sei o que, não sei o que. Isso que você quer ser, isso que todo mundo quer ser. E daí ela vai dizer, ah não, mas nem os homens não precisam ser assim. Você tá fazendo alguma coisa pra mudar isso? Não, claro que não. Os homens continuam tendo que ser assim. Tudo que você tá fazendo é ficar denegrindo mais ainda a imagem de quem é assim e atrelando ela ao ato homossexual. Entenda uma coisa, não existe gay, não existe homossexual. O que existe de fato é simplesmente a sodomia, o ato. Isto existe. O resto é a construção social. O gay é a construção social. A identidade homossexual é uma construção social feita para conter o avanço da homossexualidade em certos moldes. Tem que controlar a homossexualidade para que ela só seja de um certo jeito. E isso não acontece só aqui, isso acontece no mundo todo. Assim como aqui é possível dizer que a gente está criando um clima que faz com que os meninos em dúvida, meio confusos na adolescência, porque essas coisas acontecem, faz com que eles acabem decidindo cedo demais que não, eles são mulheres sim, quer mudar de sexo, daí briga com os pais, põe a mãe na cadeia se não deixar, essas coisas. No Oriente, no Irã, por exemplo, que é um país super rígido, tem uma regra lá que você não pode ser gay, é proibido, mas você pode ser transexual, eles já deixam. O progressismo não afeta só o Ocidente. E no Oriente, o que aconteceu é, você proíbe a homossexualidade, que naturalmente aconteceria lá não que nem os LGBTs, mas que nem isso que eu tô falando, homossexualidade viril. A homossexualidade acima das mulheres, não a homossexualidade ao lado das mulheres. Essa é a diferença. E lá, eles têm lei que se você quiser ser gay, você vai ter que trocar de sexo. Isto é também orientar a prática homossexual numa certa direção. Que é da mesma forma, nos 2 casos, na direção do feminino. Quer na propaganda LGBT, quer na lei que proíbe você de ser gay, a menos que você vire uma mina de fato, é a mesma coisa. É o de orientar o homossexual para esse lugar do feminino. Que, por mais que as feministas protestem, é o mal visto, é o que o homem não quer ser.
E assim, se elas continuarem agindo do jeito que elas agem, só vai piorar o problema, né? E aí já é uma outra coisa, né? Em que medida o movimento feminista serve pra criar misoginia? Mas essa é outra questão. E aqui a gente chega na parte interessante para a guerra dos sexos. Vamos se perguntar o seguinte: o que a sociedade, o que o Estado, os controladores do mundo, o poder, os globalistas, o patriarcado, George Soros, a ginecocracia, etc. O que os poderes podem ganhar controlando a homossexualidade na sua população? Todo mundo vai pensar logo de cara, porque daí ele faz da família heteronormativa, não sei o quê, tem filhos e é bom pro Estado. Não é tão simples assim, como eu tô falando. Antigamente, não tinha controle da homossexualidade desse jeito. É muito complicado falar disso na antiguidade porque não tem essa identidade gay. Isso que você tem que ter em mente. Mas assim, antigamente as pessoas tinham comportamento homossexual, tinham famílias e isto não conflitava uma coisa com a outra, porque não conflita. Mas tudo aquilo que se propaga pelo mundo todo, a gente tem que sempre suspeitar que deve ter algum uso. É difícil explicar porquê, mas eu recomendo que vocês façam isso. Então vamos pensar que uso possível teria esse controle. Quanto mais você pensa sobre isso, mais você chega à conclusão inevitável de que a única razão para você controlar atos homossexuais é para obrigar o homem a passar mais tempo com a mulher. É para facilitar que se obrigue o homem a conviver com a mulher e a ser influenciado pela mulher. A influência que a mulher exerce no homem, e mais especificamente a influência que a família exerce no homem, tem inúmeros estudos sobre isso. É claramente civilizadora. Se os homens só passam tempo entre eles, o que grupo de homem faz? Você vê um bando de homem na rua, você sabe que coisa que presta não tá saindo de lá. Qualquer grupo de homem é uma gangue em potencial. Essa é a real. Então o objetivo do controle da homossexualidade é precisamente o de femininizar o homem, de certa forma. O negócio é que homem é rebelde. Você pode fazer 1 milhão de regras obrigando a gente a fazer uma coisa ou proibindo a gente fazer uma coisa, a gente vai atrás e faz. Então, qual é o melhor jeito de controlar a gente? Você convence as mulheres e daí você joga elas na nossa mão e elas fazem o trabalho. Não é muito fácil de cima pra baixo por decreto fazer com os homens o que se faz com as mulheres. Você precisa fazer as mulheres de baixo pra cima fazerem isso nos homens. Você joga cada mulher em cada homem e elas vão por si na iniciativa privada condicionando o homem. Então, no momento em que as mulheres passam a escolher os seus maridos, surge toda essa máquina de controle de fazer a mulher só poder escolher os homens que são X, Y e Z. Não é por acaso, entende? É o mesmo mecanismo que foi transferido de certas tradições e costumes para outro lugar. Para movimentos políticos e para partidos e para governos e interesses privados e aumentar o PIB e tudo mais, sei lá. Mas a gente vê que uma coisa semelhante continua sendo feita aí. Que é o de controlar a homossexualidade para tornar o homem mais dócil, mais civilizado, que é o interesse do coletivo, obrigando ele a conviver com a mulher, para que isso seja mais fácil. Então você doutrina a mulher de um jeito específico que serve para moldar o homem. A mulher é a máquina de moldar homens. É para isso que ela serve da perspectiva do Estado, da razão de cima para baixo. Por isso tem aquela frase, eu não sei de quem é, o Hakun que fala, que é: a mulher é o gado do Estado e o homem é o gado da mulher. Ela é perfeita para isso, é exatamente isto que acontece. E por último, também é legal ver que existem forças separadas. Assim, a gente tem, por um lado, o interesse da razão de Estado de civilizar os homens e fazer isso através das mulheres, mas a gente também tem o interesse privado das próprias mulheres, de agir como uma espécie de cartel de Afrodite, fazendo com que os caras sejam, assim, a ideia de coletivamente boicotar os homens que não agirem de tal forma, ela é do interesse das mulheres, fazer esse certo cartel. Tipo, se as mulheres todas decidirem não se depilar mais, ao mesmo tempo, a gente não consegue mais escolher baseado nisso. E elas melhoram a situação delas. Então não é simplesmente uma coisa, entendeu? Não é só uma conspiração funcionalista do Estado, da razão do Estado. É um monte de coisa interagindo entre si, entendeu? Mas em última instância, qual é a conclusão de tudo que eu tô falando? Que todos esses movimentos progressistas que falam de homossexualidade e jogam ela na caixinha do feminino, eles servem pra controlar e coibir o comportamento homossexual, especificamente por causa desta masculinidade pura, dessa masculinidade que não se deixa civilizar pelo feminino e vai pra uma homossexualidade que se eleva acima da mulher, no sentido de que não se deixa influenciar por ela. E esta homossexualidade é a que é perigosa pro Estado. Ela que é uma liberdade maior do que o Estado quer que você tenha. Mas assim, galera, o que eu falei até agora é a parte interessante, legal e tal, mas existe um risco real, se a gente estiver pensando a longo prazo e tudo mais. Existe uma questão real do controle da homossexualidade viril, que é especificamente a violência sexual de homem contra homem. Isso é um negócio bastante perigoso. Você tem nas histórias antigas problemas desse tipo que geram maldições. A família inteira do Édipo é amaldiçoada por causa dessa situação. O vô, acho, do Édipo, que é o Lábdaco, a maldição, o que acontece com o Édipo, tudo o que acontece com ele, é a concretização de uma maldição muito mais antiga, por causa do que o Lábdacus fez. O Lábdacus precisou se exilar
na terra do Pélops. O rei Pélops, em Corinto, se eu não me engano. O rei Pélops recebeu o Labdacus lá, já em idade adulta, ele devia ter 40 e poucos anos, e ele confiou o filho dele, o príncipe, aos cuidados do Laio, porque era normal isso. E era normal que existisse uma certa pederastia, era normal que o homem mais velho cortejasse o homem mais novo enquanto ele o ensinava. Mas o certo era que se o jovem não quisesse, ele ia aceitar. E o jovem disse não, o Crísipo disse não, e ele avançou para cima do Crísipo, e o Crísipo, de tanta vergonha... Na verdade, a gente nem sabe quão concretizada foi essa situação. É tão tabu que nem as histórias antigas, a maior parte das... O Apolodorus, por exemplo, ele fala que existem versões conflitantes. O que a gente sabe é que o Crísipo, de vergonha, se suicidou, e o pai dele, o rei Pélops, amaldiçoa o Labdaco e toda a estirpe dele para sempre a desaparecer. E você vai ver que a questão da sodomia, ela aparece de novo com a Jocasta e com o Laio. O pai do Édipo, o Laio, ele já tinha recebido a profecia de que se ele tivesse um filho ia dar tudo muito, muito, muito errado. E mesmo assim ele continuou fazendo sexo com a Jocasta, com a esposa dele. Mas ele só fazia sodomia. E um dia ele chegou bêbado, não teve continência e plantou uma semente no campo da Jocasta que deu no Édipo, que ele mandou matar, não foi matar ele pessoalmente, e deu no que deu. Mas isso é uma maldição por causa da violência sexual cometida do homem mais velho contra o homem mais novo. E eu acho que se a gente tem que ser sério aqui sobre qual é o problema real mesmo de tudo isso, qual seria o bem que o movimento LGBT e todas as instituições do poder devem estar fazendo na tentativa de fazer isso que eu estou chamando de homofobia, talvez ela seja justamente isso, o controle da violência sexual de homem contra homem, porque a homossexualidade viril traz isso de volta. É digno de nota que até nas prisões, se eu não me engano, a história do PCC tem a ver com isso. Eles como que você consegue adeptos? Você instaura regras que proíbem absolutamente a homossexualidade. Porque a homossexualidade é tanto ativa quanto a passiva. E o que você precisa proibir não é o que um cara queira dar. O que você precisa proibir é que alguém possa cometer a violência. E, assim, essa questão de se foi violência ou não e tudo mais é uma complicação colossal. A gente tá vendo a complicação que isso dá tentando fazer com as mulheres. É um jeito muito mais direto e objetivo de fazer, transformar em tabu completamente. E o melhor jeito de fazer isso é você destruir a imagem do homossexual viril. Porque os homens são muito guiados por isso de querer ser admirados pelo orgulho, pela honra, pela fama. E então destruir a possibilidade de você ser alguém de respeito e isso ao mesmo tempo é um jeito que pode servir para isso, que é uma causa, digamos assim, nobre de diminuir a violência de homem contra homem. Então, assim, essas coisas são extremamente complicadas. E tendo essa história do Crísipo em mente, da maldição do Édipo em mente, a história do Édipo, ela é uma história do conflito entre as gerações. O Édipo mata o pai, porque o pai tá indo numa direção, numa encruzilhada, o pai tá indo numa direção, ele tá indo em outra, o pai não quer dar passagem, eles nem sabem que eles são um filho do outro, né? Mas o Édipo mata o pai no conflito entre as gerações. Eu acho que existe, então, uma questão importantíssima no controle da homossexualidade ligada à instituição do homem mais velho ensinando o homem mais novo. A ideia dos homens poderem largar os seus filhos nesta fase em que com a masculinidade clássica, essa fase em que eu estava dizendo que não conflita com os nossos paradigmas, o homem se sentia atraído por um menino que parece com uma menina. Só que os meninos passam por essa fase. E é do interesse dos homens que eles possam jogar seus filhos nesta fase na mão dos outros homens mais velhos para eles se ensinarem uns aos outros. E isso, para você poder fazer isso direito, talvez precise de um tabu fortíssimo mesmo. De uma coisa que faça com que os homens mais velhos desprezem-se uns aos outros, se eles ousarem dar um pequeno passo que seja nessa direção, por medo de romper o elo entre a geração de homens mais velhos e homens mais novos, num sentido de começar a estabelecer problema demais na relação entre eles. E a gente pode pensar, por exemplo, hoje nos problemas gerados, as novas regras de convívio entre homens e mulheres no escritório, por causa da questão sexual, porque não há tabu entre o amor entre homem e mulher mais nova. Você vê que é difícil resolver essa questão. Se você põe regra demais, os homens começam a não querer nem chegar perto das mulheres, porque senão vão tomar 50 processos. Se você põe regra de menos, as mulheres não conseguem chegar... As mulheres precisam desse negócio pra dar certo, assim como os meninos, e elas chegam lá e os caras não se aguentam e partem pra cima e aproveitam dessa situação. E o pouco que eu vi sobre as regras militares, o desenvolvimento das regras militares ligadas a essa questão dos tabus da homossexualidade, também parece ligado a isso. Mas acho que espero ter contribuído o suficiente para essa história. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.